Olá, boa noite. Boa noite. Papa preside celebrações da solenidade de São Pedro e São Paulo. Vaticano publica a carta apostólica do Pontífice que reflete sobre a beleza da ação litúrgica. Sancionada lei que devolve aos consumidores PIS e COFINS cobrado na conta de luz. Após sanção do projeto que limita o ICMS, o governo vai divulgar tabela com preços esperados dos combustíveis. Energia limpa, renovável e mais econômica. O Brasil tem mais de 1 milhão de unidades geradoras de energia solar. Paulistanos vivenciam mais um dia de desafios com transporte de ônibus. Greve de motoristas e cobradores é encerrada em São Paulo. Na série especial, histórias e curiosidades da Casa de Maria, como a do Dia do Chamado. E veja como foi a celebração dos 40 anos da Fundação João Paulo II, mantenedora do Sistema Canção Nova de Comunicação. Quarta-feira, 29 de junho, dia de São Pedro e São Paulo. O Canção Nova Notícias está começando. O Papa Francisco conduziu hoje no Vaticano as celebrações da solenidade de São Pedro e São Paulo. O pontífice também rezou a oração do Ângelus e convidou os fiéis a testemunharem a fé, seguindo o exemplo dos santos apóstolos. Logo no início da Santa Missa, o pontífice abençoou os palhos, destinados aos arcebispos metropolitanos de recente nomeação. O Santo Padre, ao proferir a homilia, refletiu primeiro sobre o apóstolo Pedro e disse que também nós, como discípulos do Senhor e como comunidade cristã, somos chamados a erguer-nos depressa para entrar no dinamismo da ressurreição e deixar-nos conduzir pelo Senhor ao longo dos caminhos que Ele nos quiser indicar. E ressaltou que, ao longo deste percurso, iniciado pelo primeiro sucessor de Cristo, sentimos ainda tantas resistências interiores. E completou: às vezes, como igreja, somos dominados pela preguiça e preferimos ficar sentados a contemplar as poucas coisas seguras que possuímos, em vez de nos erguermos a fim de lançar o olhar para horizontes novos, para o alto mar. O Papa reforçou que deseja uma igreja sem correntes nem muros, onde cada qual se possa sentir acolhido e acompanhado, onde se cultive a arte da escuta, do diálogo, da participação sob a única autoridade do Espírito Santo. Ao refletir sobre a figura do apóstolo Paulo, o pontífice sublinhou que seus ensinamentos e exemplos convidam os cristãos a promoverem a cultura do cuidado, da compaixão pelos frágeis e a luta contra toda forma de degradação, incluindo a das nossas cidades e dos lugares que frequentamos, para resplandecer na vida de cada um a alegria do Evangelho. Esta é a nossa boa batalha, afirmou o Papa. E questa é a nossa batalha. Ao final da celebração, o Papa Francisco entregou os palhos aos novos arcebispos e também saudou a delegação enviada pelo patriarca Bartolomeu, membros da delegação da Igreja de Constantinopla. Logo em seguida, o Papa Francisco se dirigiu até a janela do Palácio Apostólico para saudar os peregrinos e principalmente os romanos, que neste dia celebram os seus patronos, São Pedro e São Paulo. Francisco também se mostrou preocupado com as altas temperaturas e incêndios que assolam Roma e toda a Itália, e reforçou que tudo isso deve nos fazer refletir sobre a proteção da criação. Não é moda, é uma responsabilidade. O futuro da Terra está nas nossas mãos e com as nossas decisões. E com as nossas decisões. O Papa recordou da martirizada Ucrânia, que continua a ser flagelada por ataques bárbaros. Afirmou rezar para que esta guerra desequilibrada chegue logo ao fim e renovou o convite à constante oração pela paz. Já em sua reflexão, o pontífice destacou a importância da oração do creio, que deve ser sempre pronunciada com muita fé, mesmo diante das duras provações da vida, e completou: o caminho da fé não é um passeio, nem para Pedro nem para Paulo, para nenhum cristão. É exigente, às vezes árduo. Mesmo Paulo, tendo se tornado cristão, teve que aprender pouco a pouco, especialmente através dos momentos de provação. E momentos de prova. E de Roma, vamos a Brasília com os assuntos de economia. Os consumidores de energia elétrica terão aumentos menores na conta de luz nos próximos meses. Vamos a Brasília com Ronaldo da Silva, que tem mais informações sobre isso, né, Ronaldo? Boa noite.
Olá, muito boa noite para você e boa noite para tanta gente que nos acompanha agora aqui na Canção Nova. O reajuste menor será possível devido à sanção presidencial da lei que estabelece a devolução do ICMS cobrado em dobro nas contas de anos anteriores. No mês passado, o Congresso aprovou a lei que agiliza o processo com desconto direto nas tarifas e hoje a lei foi publicada no Diário Oficial da União. O texto aprovado na Câmara estabelece a devolução do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, incluído na base de cálculo do Programa de Integração Social, PIS, e da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, COFINS, tributos federais. A lei alterou as normas da ANEEL para agilizar a devolução dos valores cobrados a mais nas contas de luz. A devolução será feita por meio de aumentos menores nas tarifas. Em 2017, o Supremo Tribunal Federal determinou a exclusão do ICMS do preço que serve como base de cálculo do PIS e COFINS. O STF entendeu que havia dupla cobrança do imposto. Com a decisão, a União deveria devolver 60 bilhões de reais em créditos às distribuidoras e, consequentemente, aos consumidores. Desse total, 12 bilhões de reais já foram devolvidos por meio de revisões tarifárias que teriam impedido as contas de luz de aumentarem em média 5%. Ainda há 47 bilhões a serem ressarcidos aos consumidores. Em nota, a ANEEL informou que desde 2020 tem devolvido os valores relativos à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. A agência informou que fará uma revisão extraordinária das tarifas para as empresas que tiveram reajuste aprovado sem a restituição do imposto. Daqui a pouco eu volto aqui de Brasília e agora nós vamos para São Paulo continuar falando de economia, porque em busca de opções para driblar a conta de luz, a energia solar é uma boa alternativa. Não é mesmo, Rodrigo Luiz? Boa noite. Boa noite, Ronaldo da Silva. Boa noite a todos os nossos amigos que estão acompanhando o Canção Nova Notícias. Exatamente, Ronaldo. O Brasil já possui mais de 1 milhão de unidades geradoras de energia solar. A expectativa do setor é crescer mais de 100% este ano. Esse tipo de energia pode baratear a conta de luz, que pesa no orçamento das famílias. Na unidade de atendimento da empresa que distribui energia elétrica em São Paulo, clientes renegociam tarifas da conta de luz. Iriene, que mostramos ontem com dificuldades para comprar alimentos, estava hoje tentando fechar acordo para pagar contas atrasadas de anos. O montante chega a R$8 mil. Em média, há 10 anos atrás, eu pagava R$150. Há 10 anos atrás. Aí você imagina agora, que não aumentava todo ano, né? Todo mês a energia. A partir de segunda, a conta de luz vai ficar 12% mais cara em São Paulo. O aumento foi autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Esta consumidora também tem contas atrasadas. E aí tinha um parcelamento que estava em aberto, aí eles iam cortar a luz, aí eu vim acertar. Mas as contas estão caras. E a energia que vem dele é promessa de luz no fim do túnel. Cada dia mais, consumidores estão investindo em energias alternativas como forma de baratear a conta de energia elétrica. O Brasil tem mais de 1 milhão de unidades geradoras de energia solar e as projeções para os próximos anos são de forte crescimento. Gerar a própria energia é uma maneira não só do consumidor economizar, ajudar a sociedade, ajudar o meio ambiente, mas também ter previsibilidade no seu orçamento, seja familiar, seja um orçamento empresarial. É por isso que a gente estima na AB Solar que no ano de 2022 o setor vai crescer 107%. 1.200.000 residências ou comércios já se beneficiam da luz do sol. Com esse avanço, o preço dos painéis solares teve queda de cerca de 80%. O investimento feito hoje se paga entre 4 e 5 anos, sendo que o sistema dura até 25 anos. É mais economia para quem gera e para todo o sistema elétrico, que pode diminuir o uso das termoelétricas, que tem um custo mais elevado. Nos próximos 10 anos, a projeção que a gente tem é que o crescimento da energia solar vai reduzir em mais de 60% a necessidade de termos bandeira vermelha na conta de luz de todos os consumidores. Então, esse benefício, aliado a outras melhorias que a solar traz para o sistema elétrico brasileiro, vão propiciar uma redução na conta de luz de todos os consumidores de mais de 5% nos próximos 10 anos.
A gente volta daqui a pouco para falar da greve dos motoristas e cobradores aqui na cidade de São Paulo. Mas agora, já que estamos falando de energia solar, vamos chamar a Yara Naíris para saber onde o sol vai aparecer para esquentar esse inverno. Boa noite, Yara. Boa noite, Rodrigo, e boa noite a você que nos acompanha. Olha só, tempo firme, ensolarado, com sensação de calor por toda a área em amarelo mais forte no mapa, onde os índices de umidade relativa ficam em estado mais crítico. No centro-oeste, entre os 18% e 12%. A formação de uma frente fria entre Brasil, Uruguai e Argentina, associado a um ciclone extratropical, passou pelo litoral de São Paulo e amanhã atuará mais sobre o Rio de Janeiro, porém com fraca intensidade e pouca chuva. O ciclone também se afasta do Rio Grande do Sul. Na região sul, aumenta o risco de geada sobre as áreas serranas do Paraná, de Santa Catarina e norte e oeste do estado gaúcho, onde pode registrar mínima de 7 graus em Porto Alegre. Enquanto no sul vemos um tempo ameno, no norte temperaturas elevadas em pleno inverno, máxima de 32 graus em Manaus. Chuva passageira nas áreas em azul da região, principalmente no Amazonas, Roraima, Amapá e no Pará. Já a costa leste do Nordeste permanece em alerta até o fim desta semana por causa da chuva na região. Um novo episódio de ondas de leste acompanhado de umidade provoca a formação de nuvens de chuva que pode chegar a acumulados de 44 milímetros em Pernambuco. Volto com vocês. Publicada hoje no Diário Oficial da União, portaria que detalha regras para o atendimento presencial nas agências do INSS. Nós voltamos a Brasília agora com Liana Nunes para entender melhor esses procedimentos. Boa noite, Liana. Olá, Reinaldo. Boa noite a você, boa noite a todos. Eu sigo a partir de agora aqui direto de Brasília, viu? E olha só, essas regras que o Reinaldo comentou agora há pouco dizem respeito especialmente à identificação pessoal. Por exemplo, no caso de pessoas enfermas ou com mais de 60 anos, não poderá ser negada a apresentação da carteira de identidade, ainda que o documento apresentado contenha alteração das características físicas do titular que gere dúvidas sobre a identidade ou alteração significativa da assinatura. Além disso, a portaria garante à pessoa com deficiência auditiva ser acompanhada por intérprete de Libras, caso seja de seu interesse. De acordo com o texto, solicitações de alta complexidade que não estejam disponíveis nos canais remotos ou por meio de agendamento próprio devem ser feitas por meio da Central 135 ou nas agências do INSS. E o brasileiro está na expectativa para o combustível ficar mais barato. O ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, disse que o governo vai divulgar uma tabela com os preços esperados dos combustíveis em cada estado, após a sanção da lei que limita a tributação estadual, o ICMS. O ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, afirmou que há um potencial de redução de 21% no preço médio da gasolina, que passaria dos atuais R$ 7,39 para R$ 5,84 o litro, com as propostas aprovadas pelo Congresso Nacional e as medidas adotadas pelo governo federal. Os dados foram apresentados a deputados em audiência pública na Câmara. Entre as medidas incluídas nas projeções estão a lei complementar que limitou a cobrança do ICMS sobre combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo e as medidas sobre a tributação de diesel discutidas no Supremo Tribunal Federal. Questionado por parlamentares sobre o motivo do consumidor final não sentir ainda os efeitos das medidas no bolso, Saxida adiantou que tem conversado com a Petrobras e com as distribuidoras para que a petrolífera acelere a modalidade de consignação. Porém, ele disse que o governo não tem como interferir nos preços praticados pela Petrobras, apesar de ser acionista majoritário da empresa. Ainda na audiência pública, o ministro afirmou que as sanções adotadas em razão do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que acontece há mais de 4 meses, também influenciam no aumento do preço do diesel no Brasil. E olha, quarta-feira movimentada aqui em Brasília, viu? O Congresso Nacional discute essa semana a PEC dos combustíveis, que prevê repasses da União para os estados que baixarem a zero o ICMS sobre o óleo diesel e o gás de cozinha.
Vamos ao vivo, direto para o Senado Federal, onde está a repórter Camila Castro. Camila, que atualiza as informações para a gente. Boa noite. Boa noite, Liana. Boa noite a todos. O senador Fernando Bezerra, relator da PEC dos combustíveis aqui no Senado, começou a apresentar agora há pouco o parecer sobre o projeto. A proposta, que custa 38 bilhões, deve ser votada ainda hoje. O texto traz, por exemplo, a evolução de R$ 200 no auxílio emergencial, elevação do auxílio gás, auxílio de R$ 1.000 para os transportadores autônomos de carga, em sua maioria caminhoneiros, e, claro, entre outros benefícios. E agora, um outro assunto que repercutiu muito durante todo o dia aqui em Brasília. O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, deixou o cargo nesta quarta-feira em meio a relatos de que é investigado por assédio sexual supostamente praticado contra funcionárias da instituição. O caso já está sendo investigado pelo Ministério Público. Agora há pouco, Pedro Guimarães entregou ao presidente Jair Bolsonaro a sua carta de demissão. Nesta carta, Guimarães nega todas as acusações e diz que tem plena certeza de que essas acusações não se sustentarão ao passar por uma avaliação técnica e isenta. Pedro Guimarães estava no cargo desde o início do governo Bolsonaro. E a secretária de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, Daniela Marques, acabou, agora há pouco, de ser nomeada pelo presidente Jair Bolsonaro como nova presidente da Caixa Econômica Federal, em substituição a Pedro Guimarães. Liana, muita coisa acontecendo hoje aqui em Brasília, né? Volto com você. E agora nós voltamos a São Paulo, que teve agora há pouco a notícia que a greve foi encerrada, mas o dia foi muito complicado. Nós vamos com o Rodrigo Luiz, que tem mais informações sobre esse dia de greve de ônibus. Não é isso, Rodrigo? Dia complicado por aí. Estamos de volta e é isso mesmo. Hoje a população enfrentou um desafio a mais: a greve dos motoristas e cobradores de ônibus. Apesar de terem garantido o reajuste salarial de 12,47% na última greve, o sindicato da categoria afirmou que outras reivindicações, como a hora de almoço remunerada, PLR e plano de carreiras, não foram atendidas. A Justiça exigiu a manutenção de 80% da frota em horário de pico e 60% nos demais períodos, mas, segundo a Prefeitura, as empresas não cumpriram. Tecnicamente, a gente pode dizer que não está sendo cumprido nada, né? Porque quando você tem um sistema que é o local e o estrutural, que eles trabalham integrado, e você tem o local funcionando 100%, que são esses que faz mais os bairros, e o estrutural, das 13 empresas, só uma está operando, que é a Express, então você não consegue ter essa relação, essa interligação do sistema local para o estrutural. Portanto, o sistema está colapsado porque você não consegue fazer as integrações. Para chegar aqui veio normal, tranquilo, né? Agora para ir, vamos ver como é que vai ser. Grande parte dos terminais ficaram completamente vazios. Segundo a SP Trans, a paralisação atingiu 675 linhas e mais de 6 mil ônibus. Só no horário de pico, mais de 1,5 milhão de pessoas foram prejudicadas. Foi bem difícil. Não consegui, fiquei mais ou menos umas 2 horas no ponto. Fui lá no hospital municipal, lá tinha uns exames para fazer. Fui lá fazer, mas foi tranquilo, fui de metrô. Aí agora eu voltei ver se tinha ônibus aqui, mas não tem. Vou voltar de metrô de novo. Para atender a demanda, trens e metrôs aumentaram a capacidade. Por conta da greve, a Prefeitura suspendeu o rodízio e liberou a circulação de veículos nas faixas e corredores de ônibus na cidade. Em audiência, no fim da tarde, o Tribunal Regional do Trabalho julgou a greve abusiva, aplicou multa de R$100 mil ao sindicato e exigiu o retorno imediato dos trabalhadores. E uma última informação é sobre o aumento de emprego. 1 a cada 3 empregos gerados no país é do estado de São Paulo. De acordo com dados divulgados ontem pelo Ministério do Trabalho, o mês de maio contabilizou mais de 85 mil empregos no estado. O total do país foi de 277 mil postos de trabalho. O estado de São Paulo registrou também, nos 5 primeiros meses do ano, mais de 35 mil novas microempresas e empresas de pequeno porte. O índice é 7% maior que o mesmo período do ano passado.
Assim, a gente encerra a nossa participação aqui de São Paulo. Amanhã cedo tem informação ao vivo, logo depois do programa Sorrindo para a Vida. Boa noite a todos vocês. Fiquem com Deus. Boa noite, Rodrigo. Fica com Deus também. Bom descanso e até amanhã, se Deus quiser. Olha, hoje é o dia do Papa. É dia de São Pedro, dia de São Paulo. Em Aracaju, tem uma paróquia dedicada ao primeiro Papa da Igreja e que tem tudo a ver com a história da capital sergipana. A história desta paróquia está diretamente ligada à origem do bairro. Esse é o bairro mais antigo da capital, Aracaju. Começou com uma colônia de pescadores que até o século XIX sobrevivia unicamente da pesca no rio Sergipe. Seu Glaerton se orgulha da profissão muitas vezes arriscada. É perigoso nessa época do inverno, né? Porque o vento forte, maré braba mesmo. Mas mesmo assim a gente enfrenta e vai assim mesmo. Sempre traz um peixe? Sempre traz um peixinho. Um dos resquícios do antigo povoado Santo Antônio do Aracaju é essa feira livre nas margens do rio e que só vende peixe. Seu Adivaldo é cliente desde criança. Aqui o peixe é novinho, chegado na hora, então vale a pena a gente andar e comprar o que é bom. Já faz isso há muitos anos? Faz muito tempo mesmo. Pescador é uma profissão tão influente aqui no bairro que movimentou a vida do bairro industrial, aqui na Zona Norte. Inclusive, o padroeiro aqui tem tudo a ver com os pescadores. O padroeiro era pescador também. Por sinal, nesta quarta-feira, celebramos o dia dele. Seu César é decorador nesse período de festa da paróquia São Pedro Pescador. Eu passei por um problema de saúde. Quando eu tive esse problema de saúde, eu enfeitando São Pedro. E esse ano já estamos na preparação, vai ficar lindíssimo. Venham para a rua para ver o carro de São Pedro. No altar estão pinturas que lembram cenas importantes do Evangelho. E São Pedro estava lá com Jesus, na pesca milagrosa, e quando Jesus caminhava sobre as águas e segura o discípulo Pedro para que ele não afunde no mar. O primeiro Papa da Igreja é o santo predileto da dona Edineuza. Que no seu momento de angústia, de fraqueza, ele chegou a negar Jesus. Mas, no entanto, ele se redimiu e pediu perdão. E o nosso Criador é isso que ele espera de nós. Abrimos este último bloco com a triste notícia de perseguição à igreja que vem acontecendo na Nicarágua. Entre as associações afetadas pela nova ordem do governo ditatorial de Daniel Ortega está a Associação Missionária da Caridade, congregação fundada por Madre Teresa de Calcutá e dedicada a servir os mais pobres do país. O decreto publicado acusa as missionárias de não cumprir obrigações que regulam as organizações sem fins lucrativos. A lista inclui outras organizações católicas. De acordo com o bispo nicaragüense Dom Rolando Álvares, o regime de Daniel Ortega quer uma igreja muda, que não anuncia esperança ao povo, que não denuncia o pecado pessoal e as estruturas de injustiça. Os bispos denunciam um aumento na perseguição à igreja e suas organizações. Na Nicarágua, as missionárias da caridade acolhem adolescentes abandonados ou vítimas de abuso, oferecem ajuda espiritual e psicológica, aulas regulares de música, teatro, costura, beleza. Em Manágua, capital do país, as freiras administram uma casa de repouso, oferecendo comida, roupas e cuidados médicos e sociais. A Associação Católica também desenvolve projetos de reforço escolar para menores em situação de risco e administra uma creche para crianças pobres, filhas de mães solteiras e vendedores ambulantes. Se a Assembleia Nacional de maioria sandinista aprovar esta iniciativa, serão 758 ONGs declaradas ilegais a pedido do governo Ortega. Terrível, né? E o Vaticano publicou hoje carta apostólica do Papa Francisco, Desiderio Desiderave. O documento de Francisco não é uma nova instrução ou um diretório com normas específicas, mas sim uma meditação para compreender a beleza da celebração litúrgica e seu papel na proclamação do Evangelho, que, segundo o Papa, é um instrumento que convida a abandonar as polêmicas para escutar juntos o que o Espírito diz à Igreja. Francisco afirma que uma celebração ou uma proclamação da palavra que não evangeliza e que não leva ao encontro com o Senhor ressuscitado não é autêntica.
E é em torno desta afirmação essencial que a carta do Papa aponta uma série de indicações práticas. O convite do Papa é para evitar a busca de um ritual estético que só tem sentido na formalidade exterior e principalmente para não reduzir a liturgia a uma criatividade imaginativa e sem regras. O pontífice enfatiza fortemente a necessidade de treinamento litúrgico nos seminários e também adverte os padres, pois, segundo Francisco, a qualidade da celebração também depende muito do estilo em que o sacerdote preside a Assembleia e, para isso, é necessário equilíbrio. O Papa afirma em sua carta apostólica que celebrar a Eucaristia é estar imerso na fornalha do amor de Deus e que, quando se entende esta realidade, certamente não é necessário mais um diretório, mas apenas um comportamento adequado. De Roma, Túlio Fonseca para o Canção Nova Notícias. Na celebração dos 45 anos da Casa de Maria, vamos conhecer algumas histórias e curiosidades do local, como o Dia do Chamado. Vamos conhecer também um senhor que guarda relíquias dos tempos da juventude e as primeiras pregações de Padre Jonas Habib. Aqui a voz de Deus pode ser ouvida no toque do sino, no vento que sopra, no contemplar e no orar. Mas a voz de Deus neste local também pôde ser ouvida pelo som das palavras do sacerdote salesiano Jonas. Perguntou quem que queria dar um ano da vida para fazer aquilo que ele fazia. E foi interessante esse momento, né, que ele falou e eu não conseguia entender o que era. Eu tive a graça de permanecer até hoje. Então, a casa fala de chamado, de formação, de discipulado, fala de homens novos para o mundo novo. Eu gosto mais do que ele falou realmente. Quem quer deixar pai, mãe, estudos, namoro, casa, família, para evangelizar comigo. Basicamente foi isso que ele falou. Era para deixar, como fosse um ano. E aí começou a comunidade, né, naquela época. O Hélio, ao olhar para a casa, 45 anos depois, se emociona. Lembra das dificuldades da construção e sabe que cada doação feita fez parte da transformação da sua vida. Qual é a sensação do senhor olhando hoje para essa casa? É uma sensação muito gostosa, viu? Saber que era um simples campo, não dava para entender. Podia acontecer uma obra tão grande como essa. Muitas foram as orações e os agradecimentos do seu Hélio neste local de oração. Mas esta história ele conta em sua casa, onde guarda lembranças e verdadeiras relíquias da Canção Nova e do Padre Jonas Habib. Tem foto com ele, tem aquelas fitas cassete antigas, né? Que é das palestras dele, que ele fazia. Eu já tentei arrumar um aparelho para conseguir tocar a fita, mas não tem mais. Mas a fita eu vou guardar comigo até onde der. Sócio desde o começo, ele é testemunho vivo e ativo dos milagres dessa obra. Então o que me marcava muito era o jeito dele. O que me cativou muito foi o jeito dele. Eu colaboro com a Canção Nova desde o início e vou até onde Deus me permitir colaborando com a Canção Nova. Na reportagem de amanhã, eles nos mostram como essa história se mantém viva e vamos conhecer uma resposta ao chamado do Padre Jonas, que foi dada 40 anos depois. Esta é a Canção Nova que contribui para melhorar a vida das pessoas por meio de um conjunto de ações que levam à multiplicação do bem. Graças à generosidade de sócios e benfeitores, a alegria para evangelizar floresce na obra Canção Nova. De ontem para hoje, subimos 5% na campanha e estamos com 82% de nossa meta do projeto Dai-me Almas desse mês, que tem seu último dia amanhã. Então, desafie alguém a ajudar com R$5 ou mais e juntos vamos alcançar os 100% no desafio Pix. Anote aí, pix.doação@cançãonova.com. A Canção Nova conta com você para chegar aos 100%. Obrigado por seu comprometimento com a evangelização. E a quarta-feira foi de festa na sede da comunidade Canção Nova em Cachoeira Paulista. Que festa linda! A Fundação João Paulo II, mantenedora do Sistema Canção Nova de Comunicação e dos Trabalhos Sociais, completa 4 décadas de evangelização.
Um sonho que nasceu do coração de Deus e que veio para ficar. Em seus 40 anos de existência, muitos são os motivos para celebrar as vitórias da Fundação João Paulo II. Aqueles que semeiam entre lágrimas recolherão com alegria, diz a palavra de Deus. E vendo todos os nossos colaboradores, missionários, voluntários, e lembrando dos nossos sócios com eles no coração, me dá essa certeza de que é uma obra de Deus e quem a conduzirá é o Senhor da obra, o Cristo Jesus. Rádio, TV, internet. Todo o sistema Canção Nova de comunicação é mantido pela Fundação João Paulo II. O mesmo acontece com a Rede de Desenvolvimento Social. São milhares de colaboradores e missionários que se doam diariamente para cumprir com o objetivo de evangelizar com eficácia. Olhando hoje a Fundação João Paulo II, os diversos serviços que ela presta para o bem da evangelização e para o bem da sociedade, é claro que o nosso coração se enche de esperança, porque nós temos futuro. As celebrações pelos 40 anos da Fundação João Paulo II começaram com a Santa Missa aqui no Santuário do Pai das Misericórdias. E é assim, inspirados na Palavra de Deus e impulsionados pelo Espírito Santo, que a missão de evangelizar pela comunicação e pelo social continua até a vinda gloriosa de nosso Senhor. É gostoso de ver nascer e o mais bonito de ver a continuidade e aonde nós chegamos nossa missão. E tudo nasceu de um simples sim do Padre Jonas. A vontade que Deus colocou no coração dele de evangelizar os jovens. O Monsenhor Jonas, nosso pai fundador, ele chama os sócios de meus sócios, né? Com carinho, porque é assim mesmo, né? Ele faz parte, ele vem em socorro, ele reza com a gente, ele chora com a Canção Nova, ele se alegra com cada conquista. Então vale a pena investir a vida na missão de evangelizar. Seriedade e comprometimento com a salvação das almas. É assim que seguirá caminhando a Fundação João Paulo II. Além dos desafios de cada dia, como a manutenção desta obra, grandes coisas estão por vir. A manutenção que nós temos é de todos os meses. E fora os investimentos que nós temos que fazer, tanto na área social, como na digitalização que ainda não terminou. Então, temos vários compromissos, mas com fé em Deus, nós chegaremos. A Canção Nova, a Fundação João Paulo II, são obras de Deus. Isso daí vai se perpetuar. E você confere todas as notícias no nosso site, também pelo Instagram. Você também fica informado com notícias do Papa e da Igreja no Brasil e no mundo. Segue lá, curta e compartilha, @CN Notícias. Assista daqui a pouco às 8 horas a transmissão da adoração ao Santíssimo e logo depois a Santa Missa do Clube da Evangelização no Santuário do Pai das Misericórdias. Uma boa noite para você e até amanhã. Paz para você.